Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso canal. Hoje com dicas de livros que vocês podem emprestar na nossa sala de leitura. Também, ao final, vou ler para vocês um poema de Ariano Suassuna, um escritor apaixonante, e vou deixar para vocês uma atividadezinha pequena, gostosa e bem interessante de ser feita, tá? Vou começar a indicar para vocês, a falar de uma escritora que é conhecida como a Rainha do Crime. Alguns alunos já a conhecem, porque sempre que vão na sala de leitura, falam: professora, tem algum livro policial? Eu vou lá no cantinho da Rainha do Crime, que é Agatha Christie, né? Nossa escritora, que tem uma linha, assim, de obras espetaculares. Entre autobiografias, entre contos, ela já tem mais de 87 obras, não, 87 títulos de obras já escritos por ela, não, tá um pouquinho fora aqui. Ela tem peças teatrais, contos, gente, e os livros dela têm uma característica que sempre, né, são contos, são crimes, sempre os livros dela, ela traz o mesmo personagem, que é o detetive Hércules, que é um detetive belga, e é sempre ele nos mesmos livros, é muito bacana. Eu comecei a ler Agatha Christie, eu acho que eu tinha 14 anos, e desde então sou apaixonada por ela. Lá na nossa sala de leitura tem uma prateleira que é totalmente dedicada a ela, espero que vocês gostem, querendo conhecer mais a obra dela. É só ir até a nossa sala de leitura, entrar em contato comigo, a gente marca um horário, a gente vai lá, tudo direitinho, e vocês podem emprestar o livro, tá bom? E a gente também pode conversar um pouquinho sobre Agatha Christie, a Rainha do Crime. Outro livro que eu gostaria de indicar para vocês é um livro que eu terminei de ler este final de semana, que chama O Ódio que Você Semeia. É um livro extremamente atual. Gente, vou colocar aqui assim, aí às vezes meu rosto vai ficar um pouquinho escondido, tá bom? É um livro extremamente atual que conta a história de uma adolescente, não vou dar spoiler, mas conta a história de uma adolescente que vive em um bairro, assim, que é de periferia, né? Uma menina preta, e a família dela decide que ela tem que ir para uma outra escola melhor, fora do bairro, que ela precisa conhecer pessoas diferentes, e ela vai para essa escola, chega lá, ela encontra uma realidade completamente diferente dela. Ela e mais um menino são os únicos que são negros, e ela começa a sentir o racismo, né? Que até então no bairro dela era normal, as pessoas, todos eram iguais, e ela não sentia essa diferença. E quando ela chegou nessa escola, ela começou a se sentir diferente. Sem dizer que também o bairro que ela morava era muito perigoso. E ela chegou a ser testemunha de dois crimes. Os dois melhores amigos dela foram mortos na frente dela. Então tem toda uma questão dela conviver com o sentimento de perda, de conviver com o sentimento de ter que enfrentar o novo. Gente, é um livro extremamente atual, muito interessante. Gostaria de deixar essa indicação para vocês, tá bom? E o próximo livro é um livro que eu comecei a ler ontem, então assim, eu não tenho muito ainda o que dizer dele. Eu escolhi este livro, eu comprei ele quando nós fomos para a Bienal, a última Bienal. Esse ano nós iríamos novamente, né, gente? Enfim, então eu comprei este livro, quando nós fomos à Bienal, eu escolhi alguns livros, né? E comprei para nossa sala de leitura, e entre eles estava esse daqui que eu nunca tinha conseguido ler. Chama De Volta aos 15, de uma escritora, o nome dela é Bruna Vieira, novinha, nova, uma excelente escritora, por sinal. Ela era colunista da revista Capricho, ela começou a escrever muito cedo, ela começou a escrever blogs, e aí depois as obras dela ficaram conhecidas porque as pessoas visitavam o blog dela, ela foi convidada para poder ser colunista na revista Capricho, e aí assim começaram a nascer os livros dela. Muito bacana, conta a história de uma menina chamada Anitta, uma moça, né, chamada Anitta, de 30 anos, que ela se vê remexendo nas coisas dela e encontra um blog que ela escreveu quando ela tinha 15 anos.
e ela se dá conta de quão diferente está a vida dela desde aquela época que ela escrevia e de agora. Então ela resolve que ela vai fazer uma mudança na vida dela, enfim, que as coisas têm que sair da mesmice. Não vou dar spoiler, também não tenho muito o que dizer, né? Enfim, mais uma indicação nossa, ok? Bom, gente, agora vou falar para vocês de um autor, um fofo, eu costumo falar que ele é um fofo, que eu tive, eu só o conheci depois de um certo tempo, já que eu tinha terminado a faculdade, tive contato com as obras dele e aí me apaixonei. Antes, eu já o conhecia, já ouvi falar, né, de assistir vídeos, palestras, mas ainda não tinha essa sensibilidade de ver o quão apaixonante ele era, né? Estou falando de Ariano Suassuna, o nosso escritor daqui do Nordeste brasileiro, né, que nos deixou em julho de 2014, não me esqueça deste mês, né? E deste mês deste ano, morreu aos 87 anos, de uma parada cardíaca, e era um homem assim fantástico, gente, de um conhecimento, de uma bagagem cultural fora de sério, né? Ele era professor, formado em direito, advogado, e ao longo da vida foi escrevendo, né, poemas. Tem uma obra dele extremamente conhecida. Quem nunca leu, pelo menos já deve ter assistido, que é O Alto da Compadecida. Gente, olha só que riqueza de detalhes, a escrita, gente, maravilhoso, né? Eu costumo falar que ele não era só um poeta, um romancista, um dramaturgo. Ele é incrível, as obras dele são muito densas, muito complexas, e eu acho isso fantástico. Eu queria deixar para vocês um desafio, né? Que, assim, algo bem gostoso, que eu costumo falar que é assim que a gente se apaixona, conhecendo a vida da pessoa, né? Então, o meu desafio é o seguinte: pesquisem Ariano Suassuna, pesquisem as obras dele e, ao final, façam um relato e mandem para mim, para a professora Rosana, para a professora Johnny, para a professora Elizabeth, para a professora Gorete, tá bom? Vou pedir que vocês pesquisem a vida dele, biografia e, ao final, escolham um poema. Quem quiser pode fazer um podcast e quem quiser pode gravar um vídeo, ok? Então vamos lá, vou ler para vocês. Então, para vocês, o poema Aqui Morava um Rei, Ariano Suassuna. Aqui morava um rei quando eu menino, vestia ouro e castanho no gibão, pedra da sorte sobre o meu destino, pulsava junto ao meu seu coração. Para mim, o seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do meu sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia, eu me vi como cego, sem meu guia, que se foi para o sol, transfigurado. Sua efígie me queima. Eu sou a presa, ele a brasa que impele ao fogo acesa. Espada de ouro em pasto ensanguentado. Pessoal, este poema, eu acho que foi uma das únicas vezes que ele expressou em sentimentos, versos, a respeito do seu pai. O pai dele foi morto na Revolução de 30, aqui no Rio de Janeiro, por questões políticas, né? E aí ele escreveu este poema dedicado ao pai, que se vocês tiverem oportunidade, busquem a declamação feita por Ariano Suassuna, porque ela é carregada de sentimentos, é linda, né? Como eu já falei no início do vídeo, todas as obras dele são muito densas, muito complexas, mas essa
essa em especial é carregada de muitos sentimentos, né? Então, se vocês não conhecem, se vocês ainda não assistiram nada dele, no YouTube tem vários assim, causos, né, que ele contava, várias palestras dele. Se deem essa oportunidade de conhecê-lo e também de se apaixonar, né? É uma pessoa fantástica, né? Era uma pessoa fantástica, de grande riqueza cultural e que contribui muito para a gente, né? Espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado, né? Que quando vocês forem pesquisar, que também se encantem como eu me encanto a cada dia. E é isso, tá? Nós vamos ficando por aqui. Aguardo vídeos para nós alimentarmos nosso canal. Aguardo contribuições, né? Dicas, pedidos, para que ainda essa semana a gente consiga gravar outro vídeo, ok? Beijos, fiquem todos bem.